Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Regina, né? Estamos aqui nessa tarde, né? Hoje, que data é hoje mesmo? Até esqueci. 23 de setembro de 2012, né? Dia 23 de setembro de 2012. A gente está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o início da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu, né? Hoje a Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu tem 11 anos. 11 anos, né? E só que quem olha a igreja no dia atual, nessa estrutura, né, não imagina como foi as etapas, os processos, o que aconteceu lá atrás, no início, né, da nossa igreja. Então a nossa intenção aqui nessa entrevista é que os irmãos, né, o irmão o pastor Paulo e a irmã Regina, conte um pouquinho para nós como começou a Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu, né? Eu queria que vocês, né, falassem um pouquinho, se vocês lembram da data, como é que foi esse início? Quando começou a data? Os irmãos eram de qual igreja antes de começar a Igreja Batista da Esperança? Já eram da Esperança ou não eram da Esperança? Conte um pouquinho dessa introdução, né? Primeiro, essa introdução. Pode falar. Bom, ó, algumas coisas assim, quando a Regina falou para mim que nós íamos começar a fazer culto em casa, né? Foi no momento que a gente começamos assim a ter mais intimidade com Deus. Nós éramos naquele início membro da igreja em Nova Iguaçu, Batista. Primeira de Nova Iguaçu. Primeira de Nova Iguaçu, e eu nasci nessa igreja. Onde eu tive, a minha decisão foi feita na primeira de Nova Iguaçu. Você fez essa decisão com que idade? Foi no ano de 89. 89, fazer as contas, então tem 30 e 90, 23 anos. 23 anos atrás, minha decisão da Igreja Batista primeira de Nova Iguaçu. E passados os tempos então, voltando um pouquinho, eu trabalhei bastante tempo ali no centro da cidade, né? Lá no Cais do Porto. E foi quando eu vim conhecer a Igreja Batista da Esperança. E apaixonei pela igreja, né? Principalmente pelos irmãos, assim, e pelos cultos. Tinha culto 10 horas da manhã, meio-dia, 16 horas. E naquele tempo tinha um trabalho social muito grande na Esperança, entendeu? E ali foi criando um vínculo de amizade com aqueles irmãos do culto. Então eu falei para minha esposa que nós podíamos lá conhecer a igreja assim, um culto dia a dia, domingo, mesmo nós sendo membro da primeira de Nova Iguaçu. Então, vocês já eram membros da primeira de Nova Iguaçu. Sim. Né? Você conheceu a Esperança, né? A Igreja Batista da Esperança no centro da cidade. Na Visconde de Auma. Na Visconde de Auma. No intervalo de almoço, né? No seu trabalho no Cais do Porto. Sim. Aí você conheceu um trabalho que era feito durante a semana, né? Sim, com certeza. E me chamou muito a minha atenção pela igreja ser em um edifício, né? Nunca tinha visto uma igreja num prédio, né? Comercial? Comercial. E me chamou muita atenção. Quando eu cheguei em casa, eu comentei com ela, falei da igreja que eu conhecia e falei para ela, ela veio uma disponibilidade para nós irmos ao culto no domingo, já que ela tinha culto na parte da manhã. E naquele princípio houve um pouco de resistência dela em não ir, entendeu? E algumas vezes também, quando eu saía do serviço, um pouco mais cedo, eu ia para o culto de quarta-feira. E ali passei a conhecer vários irmãos na igreja, entendeu? E aqueles irmãos oravam pela minha família, porque eles sabiam que eu tinha um laço muito grande com a igreja nessa parte de convivência, de estar uma boa parte da semana trabalhando e ajudando naquele ministério da Igreja Batista da Esperança. Houve uma grande resistência da parte dela em ir na igreja e depois então ela marcou uma data para que pudéssemos estar indo lá na Esperança, no centro do Rio.
Lá chegando com ela, domingo pela manhã, quem ia pregar nesse dia foi o pastor Davi Gomes. Foi o pastor fundador da Igreja da Esperança. Na época ele era pastor da igreja ou já existia? Não, pastor era o pastor Jeremias Bento da Silva. Ele era emérito, antigamente. E pastor emérito da Igreja Batista da Esperança, né? Então, foi um culto muito abençoado, os irmãos e nos abraçaram, e foi muito bom mesmo. E quando eu vim com a minha esposa para casa, eu perguntei: Regina, o que você achou do culto? Ela falou: muito bom mesmo, gostei dessa igreja e foi algo muito interessante e Deus falou muito comigo. E foi na nossa caminhada vindo para casa que eu falei para ela: ó, eu tenho orado, falar para você que eu tenho sentido que Deus tem nos chamado para nós estarmos aqui na igreja servindo ao Senhor. E a partir daquele domingo para frente, o coração dela abriu-se. A gente está falando aí de mais ou menos, de que data mais ou menos, você lembra? O ano? O ano mais ou menos, eu acredito que seja no ano 87, 86, por aí. Você aceitou Jesus com... Não, peraí. Não, foi mais. 86. Foi mais. Foi... Eu aceitou em 89, batizou em 88, batizou em 89. Isso. Então você deve ter conhecido a Esperança depois dos anos 90, é isso? Isso. Porque o núcleo foi fundado em 1989. O núcleo foi em 89? Não, a gente estava lá. Quando estava lá na Esperança. Isso, quando o pastor Jeremias, era Valdemar nessa época, que quem quisesse abrir um núcleo na sua casa, entendeu? 89? Não. O núcleo foi em 90, começou? Não. Foi em 90. O primeiro aniversário foi em 91. 91. Foi em 91. Foi eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus em 92. Isso, Entendeu? Aí nós abrimos o núcleo lá, o pastor Valdemar foi lá, aonde que a Sônia se prontificou em trabalhar com as crianças, mesmo ela não sabendo. Mas vamos voltar um pouquinho aqui atrás, para antes de a gente chegar até a parte da fundação. Então a gente está falando aí em torno de 1989 para 90. Para 90, né? Onde vocês tiveram contato com a Igreja Batista da Esperança. Né? E o que ficou muito claro é que nesse primeiro momento que houve uma certa resistência, mas assim que você conheceu o culto, conheceu os irmãos, a igreja, Deus já tinha tocado no coração já do Paulo e testificou no seu coração, irmã Regina, para que vocês tivessem tomado a decisão juntos, né, um casal, de pedir a carta, né, da igreja da PIB de Nova Iguaçu para a Igreja Batista. Como é que foi essa transição? Pra gente, até chegar o momento em que teve a convocação e a confirmação de Deus, que Deus queria que vocês começassem um núcleo de oração. Porque era o seguinte, Marcelo, eu achava estranho eu sair daqui de Nova Iguaçu e congregar no Rio, depois de estar numa igreja quase dentro de casa. E naquela época também acho que era mais difícil em relação à condução, né? Hoje a gente tem uma facilidade maior de se transportar do centro de Nova Iguaçu para o centro da cidade, né? Aí fomos, né? E aí foi onde o pastor Valdemar veio abrir os núcleos, né? Aí eu ofereci a casa e abrimos o núcleo, entendeu? Não, mas peraí, deixa eu só entender. Jeremias tinha núcleo também. Lá na Esperança, quando o intervalo entre a decisão de vocês fazerem parte do hall de membros da Igreja Batista da Esperança para o início do núcleo demorou muito? Meses? Não, vocês começam a congregar na Esperança, né? Em torno de 89, né? Isso. 89. E quando foi mais ou menos o tempo, né? Foi um mês, 2 meses? De 89 para 90. Mas vocês ficaram na igreja muito tempo para tomar essa decisão de Deus chamarem para que vocês abrissem o núcleo? Demorou muito ou foi pouco tempo? Não, porque eu já tinha isso no meu coração. Já tinha no seu coração desde a época da PIB de Nova Iguaçu? Desde aquela época, entendeu? Sendo que nós dirigimos primeiro o núcleo aqui na Esplanada. Só que, assim, a PIB, eles... Assim, muita coisa eles não aceitam, sabe? Que eles são muito tradicionais. Sim, na época, a tradição também era muito... Isso. Então aí foi aonde que nós começamos a esfriar, eu e Paulo. E aí Paulo, conhecendo lá embaixo, me chamou para mim ir
E aí foi aberto o núcleo, foi aquela bênção que você viu como foi, né? Amém. Graças a Deus. E o início do núcleo, então quem fez a convocação foi o pastor? Não. Foi como é que foi Não, isso? o pastor Se foram no culto de domingo, como é que foi isso? Numa assembleia? Não, foi no culto de domingo. Culto de domingo. Como é que foi isso? Você lembra como é que foi esse culto? Como é que foi a chamada? E como é que foi a testificação de Deus no coração dos irmãos? A chamada, assim, e eu sentia também desejo de servir mais a Deus, entendeu? Abrindo até a casa, né? A porta, para que as pessoas conhecessem o Evangelho, né? Mas eu fui pego de surpresa porque naquele tempo eu estava em um processo que eu precisava tantas coisas de resposta de Deus, que Deus tinha me dado uma casa que demorou mais ou menos uns 5, 6 anos para que certas coisas fossem ajustadas. Tipo assim, uma laje comprada, a dificuldade de colocar a laje. E nós estávamos praticamente construindo, né, a casa, né? Nós morávamos de aluguel antes. Nós morávamos de aluguel. E a casa que nós moramos hoje, nós estávamos praticamente construindo aquela casa. E passamos a morar ali naquela construção, ainda não estava totalmente acabada. Foi quando a Regina sentiu esse desejo no coração de estarmos fazendo culto, adorando a Deus ali toda semana, todo sábado, ter culto naquele lar que Deus tinha nos dado. Ela virou para mim e falou: a partir de hoje vamos fazer culto todos os sábados aqui. Aí eu olhei para ela assim, conhecendo a Regina, né? Eu falei: essa mulher, entendeu? Tem alguma coisa que está achando estranho. Será que a cabeça dela não está muito boa? Porque eu sabendo, né, que ela gostava de tudo, arrumadinho, tudo direitinho, entendeu? E a casa, ela estava totalmente numa tremenda desordem. Que a gente está falando de receber pessoas de fora. Pessoas de fora, né? Entendeu? E ela não está importou com isso. Ela: não, vamos fazer todo sábado assim, culto aqui, amém, tudo bom. Mas Deus foi tão bom para conosco que Ele não só mandou as pessoas que precisavam ouvir a palavra, como também Ele foi mandando o sustento financeiro para a nossa vida, também mudando a casa, né? Naqueles pontos a qual estavam em construção. Conseguimos fazer bastante coisa, colocar portas, pintar a casa, melhorar de uma forma geral, e nós sentimos ali a bênção de Deus, não somente na nossa vida, mas na nossa comunidade também, nas pessoas que iam ao culto, que estavam ali conosco, entendeu? Os jovens também que moravam naquela comunidade ali, uma grande transformação, centro espírita também, que pessoas foram se convertendo, e nós podemos assim experimentar que a mão de Deus estava sobre a nossa vida, porque Deus estava nos abençoando. Ele estava confirmando esse chamado. Uma confirmação de Deus, né, gente? E ficou muito assim claro aqui para nós que na medida que Deus foi confirmando esse ministério na casa dos irmãos, né, houve uma transformação na comunidade, né? E a igreja mãe, a Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu, nesse primeiro momento, né, foi uma igreja que apoiou os irmãos, foi mandando pessoas, dá para citar o nome de algumas pessoas, aí eu prefiro não citar o nome de pessoas que ajudaram assim no início do núcleo, que a gente está falando do início da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu. O pessoal da Esperança, nós podemos citar várias pessoas, a igreja toda daquela época, né, nos apoiava. Abraçaram. Todos os irmãos abraçaram. Mas não podemos... Existiam outros núcleos também, né? Sim, Água Santa, também, da irmã Mário, né? Mas nós não podemos esquecer que nós tivemos um grande parceiro, que foi o irmão Luiz, esposo da irmã Elda, a Sônia e o irmão Abiazé. Esses irmãos